como será que esse povo do iluminismo estaria hoje, né? Depois de Kardec, de fé raciocinada. E aí eu me animei e aí vi que tinha Kardec conversou com Voltaire. E é isso que nós vamos ver. Eu vou passar rapidinho o começo e vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque para a gente entender essa reflexão, eu vou ter que passar o texto dele, não tem jeito, senão a gente não consegue entender o pensamento e não consegue discutir, tá? Então, eu vou fazer uns slides iniciais mostrando mais ou menos o que a gente vai fazer e depois nós vamos entrar nos textos. Bom, nós vamos perceber que Voltaire, no século XVIII, e o Espiritismo, no século XIX, é como se fosse uma continuidade. Por quê? Por causa do iluminismo, né? Só que nós vamos perceber que no Espiritismo, o iluminismo ele vai se apresentar de uma forma diferente, porque Kardec vai colocar para discutirmos a questão da fé, coisas que no iluminismo a religião era total, a fé, a religião, Deus, alma, era totalmente deixado para lá, tido como dogma, né? Então, o pensamento de Voltaire, tá aí o livrinho que eu peguei no sábado, eu tentei procurar o PDF. Ui, eu tentei procurar o PDF para passar para vocês, mas eu não achei para baixar. Se alguém achar, depois pode colocar no grupo. É muito interessante, são 25 cartas que Voltaire, escreve, e assim, ele atira para todo lado. Ele é super crítico, super sarcástico, né? E ele defende a razão acima de tudo, liberdade de consciência, de expressão, liberdade individual. Ele critica a metafísica escolástica e daí por isso mesmo ele vai se perguntar o que que é a alma, porque para ele o corpo e alma não pode se separar, porque se os sentidos estão no corpo, quando o corpo morre e a alma vai embora, como é que ela vai sentir as coisas? Então, mais ou menos por aí, né? Ele não é um ateu, ele defende um Deus racional, sem dogmas, desde que sejam mostrados os argumentos, né? E ele é um dos principais expoentes do iluminismo, junto com Montesquieu e por aí vai. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí nós vamos ter o quê? Os pontos de aproximação, né, entre ele e Kardec. Ele critica o fanatismo religioso, ele defende a liberdade de pensamento, ele tem uma ética universalista e ele tem um uso da racionalidade no debate filosófico, razão acima de tudo e ponto, tá? E as diferenças? Para Voltaire, né, não há provas da imortalidade, porque ele não aceita o dualismo de corpo e alma, né? Ele é extremamente materialista. E o Espiritismo aceita a imortalidade e prova isso pela própria experiência, né? Voltaire nega totalmente a revelação e Kardec já percebe a revelação como algo progressivo de acordo com a evolução espiritual, né? Conforme nós vamos necessitando desse conhecimento e precisando dessa evolução, essas revelações vão aparecendo e por isso a gente sabe que a revelação não é divina, né? Também dos homens. Bom, aí a gente vê que a mesma fé que o Voltaire defende, que seja uma fé baseada na razão, nós vamos ver que no Espiritismo ela também bate, porque ela tem que ser raciocinada, não pode ser cega, né?
A fé no Espiritismo ela é conquistada e desenvolvida, ela não é uma dádiva celeste, né? Ela é forte na compreensão porque você tem fé porque acredita e sabe por que está tendo fé. Ela é baseada na verdade, no caso do Espiritismo, a lei divina, e ela também é resultado do progresso moral, ligado ao conhecimento, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente se aproxima da lei divina, mais a gente progride moralmente e mais a gente percebe, essa fé pela razão. É uma fé pela razão, mas ela é baseada na caridade e no amor, porque ela é uma fé pela fraternidade, né? Onde o servir e o trabalho no bem é que faz o laço dessa religiosidade. Voltaire libertou o pensamento da tirania religiosa e o espiritismo busca libertar do medo da morte e da ignorância espiritual. É como se houvesse uma continuidade de uma mesma revolução filosófica, não como se houvesse, é realmente, né, uma continuidade dessa revolução filosófica. A gente sabe que vocês já estudaram no primeiro ano, né, toda a história da filosofia, e que a gente vê que o espiritismo não saiu do nada, né? Ele é uma continuidade dos diversos pensamentos, das diversas dialéticas que foram acontecendo ao longo do tempo. Bom, aí está o nosso bonitinho, François-Marie Arouet, nascido em Paris, poeta, contista, romancista, teatrólogo, historiador, membro da Academia Francesa. Ele foi preso na Bastilha 2 vezes porque se indispunha com a monarquia e acabava sendo preso até que ele é expulso da França e ele vai para a Alemanha, né? Para Genebra. E ele continua lá com o monarca, o Frederico da Prússia, mas numa ideia de uma monarquia não absolutista, né? Uma monarquia guiada pela razão. É ele que defende também que a monarquia teria que seguir alguns conselhos de filósofos, porque os filósofos é que sabem pensar. E se o rei fosse filósofo, melhor ainda, né? E ele é um ferrenho crítico da Igreja Católica por causa do direito divino, porque o rei, né, e tanto ele tem o poder monárquico, como o poder, como se fosse uma autoridade concedida por Deus, né, naquela mistura que a gente já conhece entre igreja e monarquia. Defende a razão, liberdade de pensamento, escolhas. Ele não quer nenhuma imposição, nem social, nem política, nem moral ou religiosa. Veja bem, ele não é contra a religião, ele é contra a imposição que a religião acabava efetuando na época, né, e até hoje, mas naquela época ainda de uma forma mais contundente em função da própria saída da Idade Média, né? Ele não era ateu, mas ele é um cara, como é que eu diria? Ele está sempre buscando, sabe? Assim, ele não é satisfeito com as coisas que ele tem acesso, ele está sempre questionando. Então, ele vai questionar o Descartes, ele vai questionar o Pascal, ele vai. Essas cartas filosóficas, tem várias cartas que ele se coloca contra o pensamento desses filósofos, né? E uma das coisas interessantes também é sobre a alma, né? Ele é contra o dualismo porque ele acha que corpo e alma é uma coisa só. Como ele não acredita na imortalidade, ele não acredita numa alma que continua e o corpo morre, né? Ele acha que a alma necessita do corpo
e o corpo da alma. E quando a alma morre, quando quando o corpo morre, a alma também morre, porque ela necessita das funções do corpo. Então, se ela necessita das funções do corpo, como é que ela vai sentir as coisas, né? Então, tá aqui uma frase dele, né? Se o corpo é separado da alma, quando o corpo morre, a alma fica livre. E se ela fica livre, como ela vai reagir aos sentidos se são elementos dados pelo corpo físico, né? Então, a ideia dele era que os sentidos estavam no corpo, né? Como bom iluminista que era, porque só acreditava naquilo que ele pudesse comprovar, né? Via métodos científicos e por aí vai. Só que no século XIX, o que é mais interessante para nós aqui, o Voltaire, ele se apresenta na Revista Espírita. Era uma coisa que eu não sabia, eu não sei se vocês conheciam já, mas é muito interessante que o Kardec vai evocá-lo na revista de 1859 e vai ter várias comunicações dele e a de 1862 também, com várias confissões dele, né? Na 18, a primeira conversa que ele tem, que está na revista, é de 18 de março de 59. E aí ele faz umas questões prévias, primeiro dirigidas a Voltaire, porque ele queria fazer uma conversa entre o Voltaire e o Frederico da Prússia, porque na época eles sabiam eh, quanta confusão eles tinham arrumado de discussão, né, com a monarquia. E aí ele previamente, o Kardec, como bom editor, né, esperto, primeiro foi sondar o Voltaire, né? E aí ele pergunta: em que situação vos encontrais como espírito? Ele evoca o Voltaire, né? E ele fala: errante, mas arrependido. Quais as vossas ocupações como espírito? Rasgo o véu do erro que em vida supunha ser a luz da verdade. Que pensais dos vossos escritos em geral? Meu espírito estava dominado pelo orgulho, pois eu tinha a missão de dar um impulso a um povo na infância. Minhas obras são a consequência disso. Eu não coloquei as obras, eu esqueci, mas aqui na bibliografia do livrinho aqui que eu li, né? Tem as obras dele, mas a gente pode achar isso também facilmente na internet. O que a gente acha fácil, se a gente fizer uma pesquisa, dar uma gugada, eu procurei não colocar, tá? Mas ele tem peças de teatro, poesias, contos, uma série de coisas, né? É, o que podeis dizer particularmente sobre o vosso Joana d'Arc? Ele fez uma poesia, um poema sobre Joana d'Arc que ele acabou com a França, porque como ele era a favor do liberalismo, né? Então, o que que ele fez? Ele colocava que como é que podia a Inglaterra, na época, ter tantas ideias boas e a França, que era toda voltada à cultura, não sei o que, não saía do lugar, né? E ele arrumou muita confusão, porque ele era um cara extremamente satírico. Eu procurei essa essa poesia da Joana d'Arc, não achei ainda, mas vou procurar de novo. Se eu achar, eu ponho no link para vocês depois. Em vida, o que pensáveis do vosso futuro depois da morte? Ora, eu não acreditava senão na matéria, bem sabeis, e ela morre. Isso 100 anos depois, né, gente? Eres ateu no verdadeiro sentido do vocábulo? Eu era orgulhoso, negava a divindade por orgulho, com o que sofri e do que me arrependo. Você gostaria de conversar com o Frederico, que teve a gentileza de atender também ao nosso chamado? Essa conversa seria muito instrutiva para nós. Ah, se Frederico quiser, estou à disposição. E aí, o Kardec coloca dois médiums, uma médium vai receber o Voltaire e a outra o Frederico da Prússia. E o diálogo é muito legal, vocês vão ver. Desculpa que tem muito texto, mas não tem como
fazer essa reflexão se a gente não passar por esses textos. Meu caro monarca, vedes que reconheço os meus erros e que estou longe de falar como as minhas obras. Outrora dávamos o espetáculo das nossas torpezas. Agora somos obrigados a dar o nosso arrependimento e do nosso desejo de conhecer a pura verdade. Aí o Frederico responde: Nossa, eu vos supunha menos bom do que realmente sois. Uma potência que somos obrigados a adorar e reconhecer em toda a sua soberania. Força nossa alma a proclamar para aqueles de quem talvez abusamos uma doutrina inteiramente oposta àquela que professávamos. É verdade, meu caro Aruê. Olha que legal, a médium recebe, né? E ela conversando, ele conversando com o Frederico conversando com ele, o chama pelo nome, né? Oi, bem. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão Não, me ouvindo? não, pode continuar. Foi uma interferência só. Tá. É verdade, meu caro Arruê, mas não finjamos mais. Seria inútil, pois cairiam todos os véus. Deixamos tantos desastres atrás de nós que muitas lágrimas nos serão precisas a fim de obtermos o perdão e sermos absolvidos. Veja que ele traz a ideia, né, ainda daquele ranço religioso. Nunca estaríamos demasiado unidos a fim de fazermos esquecer e reparar os males que causamos. Ah, convenhamos também que o século que nos admirava foi muito pobre em seu julgamento e que bem pouco é preciso para fascinar os homens, nada mais que um pouco de audácia. Como não? Fala o Voltaire, né? Fizemos tanto barulho em nosso século, foi esse barulho que, caindo de repente num completo silêncio, nos arrojou da reflexão amarga, responde o Frederico, né? Quase no arrependimento, eu deploro a minha vida. Mas como me aborreço de não ser mais Frederico. E tu, de não seres mais o senhor Voltaire. Falai então por vós, majestade. O Voltaire, muito esperto, já tira para. Você está falando por mim, né? E ele fala assim: eu sofro, mas não o repitas mais, né? Aí ele provoca: então abdicai, mais tarde fareis como eu. E ele responde: não posso. Me pediste que fosse o vosso guia, e sê-lo-ei ainda. Tratarei somente de não vos transviar no futuro. Se puderdes ler, procurai aqui. Espera que tem um negocinho aqui tampando. Procurai aqui o que vos possa ser útil. Aqui na Sociedade Espírita de Paris, tá, gente? Não são as altezas que vos questionam, mas espíritos que buscam e que encontram a verdade com a ajuda de Deus. Tomai-me então pela mão. Traçai-me uma linha de conduta, se puderdes. Esperemos, mas será para vós. Quanto a mim, estou muito perturbado. Isto já dura há um século. A marca que a minha condição de majestade me deixou no coração impede-me sempre de humilhar-me como tu. Meu coração é duro como um rochedo, árido como um deserto, seco como areia. Que pensas desses homens que nos chamam aqui? Pergunta o Frederico. Eles podem julgar-nos e nós não podemos senão humilhar-nos perante eles. A mim eles atrapalham, suas ideias são muito estranhas. Aí o Kardec pergunta para o Frederico: o que você pensa do espiritismo? Né? Não é mais a conversa entre o Voltaire e ele, mas o Kardec perguntando, né? Sois mais sábios do que nós. Não viveis um século após o nosso? Embora no céu desde então, apenas acabamos de entrar nele. Aí o Kardec, agradecemos por teres querido atender ao nosso apelo, bem como ao nosso amigo Voltaire. Aí o Voltaire educadamente responde, né? Viremos quando quiser, dizia o Frederico, não me evoques muitas vezes, não sou simpático. E o Kardec ainda pergunta: por que não sois simpáticos? Eu desprezo e me sinto desprezível. Aqui a gente vê a diferença já entre o entendimento de um
e o entendimento de outro, e a moral de um e a moral de outro, né? Acho que um está com mais culpa e sem saída do que o outro. Aí, na segunda evocação, 25 de março de 59, o Kardec fala só com o Voltaire. E aí ele pergunta: que pensais do Frederico agora que ele não está mais aqui? Gente, eu fiquei apaixonada por isso, porque como se dá, né? Como Kardec trabalhava. Ele vai pesquisando para ver da onde que ele pode tirar as instruções da doutrina, né? Ele raciocina muito bem, mas não quis explicar-se. Como vos disse, despreza, e esse desprezo que tem por todos o impede de se abrir, temendo não ser compreendido. Então, terias a bondade de suprir isso, dizendo-nos o que ele entende pelas palavras desprezo e me sinto desprezível? A gente vê que Kardec, na outra semana, ele evoca o Voltaire e continua a conversa, né? Sim, ele se sente fraco e corrompido, como todos nós. Talvez compreenda ainda mais do que nós por ter abusado, mais que os outros, dos dons de Deus. Mas como o considerais como monarca? Hábil. Podereis dar-nos uma ideia mais precisa do que já nos desses acerca de vossas ocupações como espírito? Não. A todo instante de minha vida descubro bem sobre um novo ponto de vista e tento praticá-lo, ou pelo menos aprender a praticá-lo. Quando se teve uma existência como foi a minha, há muitos preconceitos a combater, muitos pensamentos a repelir ou mudar completamente antes de alcançar a verdade. A gente vê que é difícil mesmo, né? Desejaríamos que nos fizesseis uma dissertação sobre um assunto da vossa escolha. Podereis fazê-lo? Como ele era um escritor, né? O Kardec pede se ele pode escrever alguma coisa. Aí ele fala sobre o Cristo, sim, se o quiserdes, mais tarde, na outra sessão. Essa foi a segunda evocação, né? Na terceira evocação, o Voltaire, na outra semana, o Kardec pergunta: Você tem a bondade de nos fazer hoje a dissertação que prometestes, né? E o Voltaire responde: Posso fazer o que prometi, no entanto, serei breve. E aí ele faz essa dissertação, né, sobre como ele está e o que, que ele achava. E a gente vai vendo que esse papo vai amadurecendo. Vocês vão ver que para frente ele vai tendo mais consciência das coisas. Meus caros amigos, quando eu estava entre vossos pais, tinha opiniões, e para sustentá-las e fazê-las prevalecer entre os contemporâneos, muitas vezes simulei uma convicção que realmente não possuía. Foi assim que, querendo atacar os defeitos e os vícios em que caía a religião, sustentei uma tese que hoje estou condenado a refutar. Ataquei muitas coisas puras e santas, que a minha mão profana deveria ter respeitado. Assim, ataquei o próprio Cristo, esse modelo de virtudes sobre-humanas. Sim, pobres homens, nós nos assemelharemos talvez um pouco ao nosso modelo, mas nunca teremos a dedicação e a santidade que ele demonstrou. Ele estará sempre acima de nós, porque ele foi melhor antes de nós. Ainda estávamos mergulhados no vício da corrupção e ele já estava sentado à direita de Deus. Aqui diante de vós eu me retrato de tudo quanto minha pena traçou contra o Cristo, porque eu o amo, sim, eu o amo. Sentia não ter podido fazê-lo ainda. O que que a gente percebe aqui, né? Que ao evocar o Voltaire, se a gente perceber que pela filosofia espírita a gente entende a lei da sintonia, né? O Voltaire já devia estar lá pela Sociedade Espírita de Paris aprendendo com a sociedade, né? Com as evocações, com o que os espíritos falavam, né? Então ele já está mais, eu diria, amaciado, né? Do que o Frederico. E aí, no meio disso tudo, e isso daí a gente vai ver como é legal para a doutrina, o Kardec recebe uma correspondência.
uma carta, e ele publica na revista, tá? Abaixo desse papo, ele publica isso porque ele tem um objetivo com isso, vocês vão ver. É uma carta vinda de Bolonha, que tem uma comunicação de Voltaire, traduzida do inglês, publicada nos Estados Unidos, uma conversa entre Voltaire e esse cardeal Wolsey, do tempo de Henrique VIII, e eles também, conta esse correspondente para ele, tiveram dois médios atuando na recepção do diálogo. Kardec ele não só publica com satisfação, né, a correspondência que lhe chegou lá na revista, como ele fala que é por uma questão totalmente instrutiva do ponto de vista espírita, e nós vamos entender por quê. Esse correspondente, ele acaba com Voltaire. Ele acaba com ele. Então ele fala: no artigo que segue, veremos de que maneira se operou essa transformação. Veremos nosso garanhão dos desertos, com a crina ondulante, as narinas ao vento, correndo através dos espaços. Está tirando uma da cara do Voltaire, né, que está no mundo espiritual, ele leu o diálogo, né, e deve estar comentando. É que lá, com o pensamento solto, encontrou essa liberdade que era sua essência e que sorveu a plenos pulmões. Perdeu-se e confundiu-se. O grande pregador do nada achou enfim o nada, mas não como compreendia. Humilhado, agastado consigo mesmo, transtornado com a sua pequenez, ele que se julgava tão grande foi aniquilado diante de seu Deus. Kardec publica isso e ele fala: essa correspondência que chegou até mim, né, dessa comunicação do Voltaire, veio com um preâmbulo desse correspondente, que eu acho bom publicar, porque ela vai nos instruir do ponto de vista espírita. Como é que é essa instrução? A gente vai percebendo que o que o Voltaire fala tem uma correspondência com o que ele pensava antes, né? Inclusive até para criticar o próprio pensamento. Existe uma continuidade. Bom, aí vem o diálogo do Voltaire com esse sacerdote, né? Sacerdote é esse bispo. Que imensa revolução ocorreu no pensamento humano desde que deixei a Terra. Essa mensagem foi traduzida nos Estados Unidos e enviada para Kardec, tá? De outro lugar completamente diferente, com médios completamente diferentes, e nós vamos analisar se o Voltaire tem a mesma conduta. Com efeito, essa infidelidade de que vos censuravam então cresceu desmesuradamente desde aquela época. Não que ela tenha hoje tantas pretensões, mas é mais profunda e mais universal. E a menos que consigam detê-la, ameaça tragar a humanidade no materialismo, mais do que o fez durante séculos. Aí ele fica bravo. Infidelidade em quem e para com quem? Tem um a mais aí. Com referência à lei de Deus e do homem, pretendes acusar-me de infidelidade porque não me foi possível submeter-me aos acanhados preconceitos das seitas que me cercavam? É que a minha alma buscava maior amplidão de pensamento e um raio de luz que fosse além das doutrinas humanas. Sim, minha alma entenebrecida tinha sede de luz. Aí o bispo lá falando. Eu também só queria falar da infidelidade que vos era atribuída, mas infelizmente não sabeis quanto essa imputação ainda vos pesa. Eu não vos quero censurar, mas apenas manifestar-vos o meu pesar, porque o vosso desprezo pelas doutrinas em voga, que eram apenas materiais e inventadas pelos homens, não poderia prejudicar um espírito da envergadura do vosso. O Voltaire era muito inteligente, a gente percebe que ele chegou perto, mas foi tragado pelo pensamento materialista, né? Mas essa mesma causa que agia sobre o vosso espírito operava igualmente sobre os outros, que era a descrença, né?
demasiado fracos e pequenos para chegarem aos mesmos resultados que vós. Eis, pois, como aquilo que em vós era apenas uma negação dos dogmas dos homens, se traduzia nos outros pela negação de Deus. Dessa fonte, a dele, Voltaire, é que se espalhou com rapidez terrível a dúvida sobre o futuro do homem. Eis também porque o homem, limitando a este mundo todas as suas aspirações, caiu cada vez mais no egoísmo e no ódio ao próximo. É a causa, sim, a causa desse estado de coisas que deve ser procurada, pois uma vez encontrada, o remédio será relativamente fácil. Dizei-me, conheceis essa causa? Na verdade, havia nas minhas opiniões, tais como foram dadas ao mundo, um sentimento de amargura e de sátira. Mas notai que então eu tinha um espírito dilacerado, por assim dizer, por uma luta interior. Olha que legal a gente ver o que o pensador pensava quando ele fez as suas obras, né? Eu olhava a humanidade como se me fosse inferior em inteligência e em perspicácia. Vi apenas marionetes que podiam ser conduzidas por qualquer homem dotado de vontade forte, e me indignava ao ver que esta humanidade, arrogando-se uma existência imortal, era modelada com elementos inóbeis. Seria possível crer que um ser dessa espécie fizesse parte da divindade que pudesse, com suas mesquinhas mãos, assenhorear-se da imortalidade? A gente vê aqui que ele confunde, né, o Deus criador com os dogmas do Deus da Igreja da Idade Média, né? Essa lacuna entre duas existências tão desproporcionadas me chocava e eu não podia preenchê-lo. Olha, gente, o vazio, quando a gente fala que o sentido da vida, né, o vazio humano, olha só como ele se manifesta. Reconheço que, em alguns casos, minhas opiniões tiveram influência nefasta. Tenho, porém, a convicção de que, sob outro aspectos, tiveram seu lado bom. Elas puderam levantar várias almas que se haviam degradado na escravidão, quebraram as cadeias do pensamento e deram asas a grandes aspirações. Mas, eu também que planava tão alto, perdi-me como os outros. A oposição que fazia às tolas opiniões, a cega credulidade dos homens, impelia-me a negar e, ao mesmo tempo, a contradizer todo o bem que a religião cristã poderia fazer. Contudo, por mais descrente que fosse, sentia que era superior aos meus adversários. Sim, muito além do alcance da sua inteligência. Ele era muito vaidoso e ele era muito inteligente mesmo, né? A bela face da natureza revelava-me o universo, inspirava-me o sentimento de uma vaga veneração, misturada ao desejo de uma liberdade sem limites, sentimentos que eles jamais experimentavam, agachados que estavam nas trevas da escravidão. Ou seja, ele não queria se submeter, né, com tudo isso que ele via de beleza, né, e que fazia com que ele tivesse uma vaga veneração, aquela história, né, que se o ateu é verdadeiramente ateu, né, talvez seja ateu para aquele Deus que queiram colocar com dogmas, né? Minhas obras tiveram, pois, seu lado bom, porque sem elas, o mal que teria atingido a humanidade por falta de qualquer oposição teria sido pior. Ele foi um grande crítico de tudo e de todos, e principalmente da igreja, né? Muitos homens não aceitavam mais a servidão. Entre eles, muitos se libertaram. Se aquilo que eu lhes pregava deu um único pensamento elevado, ou lhes fez dar um único passo no caminho da ciência, não era isso abrir-lhes os olhos para a sua verdadeira condição? O que eu lamento é ter vivido tanto tempo na terra sem saber o que teria podido ser e o que teria podido fazer. O que não teria feito se tivesse sido abençoado por essas luzes do Espiritismo que se derramam hoje sobre os espíritos dos homens? Alguém quer falar alguma coisa? Ou continuamos?
Eu não estou vendo vocês. Acho que você pode continuar. Tá bom. Não está cansativo, não? Tá boa a historinha? Tá bom, Então para mim tá vamos. bom. Tá bom, Então vamos embora. vambora. Se em mim a parte espiritual se houvesse desenvolvido tão bem quanto a material, eu teria podido raciocinar com mais discernimento. Confundindo-as, perdi de vista essa imortalidade da alma, que tanto procurava e desejava encontrar. Assim, tão empolgado me achava nessa luta com o mundo que cheguei quase contra minha vontade a negar a existência de um futuro. Descrente e vacilante, entrei no mundo espírita. Minha presença por si só bastava para espantar qualquer clarão que tivesse podido iluminar a minha alma obscurecida. Era a parte material de meu ser que se havia desenvolvido na Terra. Quanto à parte espiritual, esta se havia perdido em meio aos meus transviamentos, na busca da luz. Encontrava-se como que encerrada numa prisão de ferro. Altivo e zombeteiro ali me iniciava, nem conhecendo, nem procurando conhecer esse futuro que tanto havia combatido quando no corpo. A gente percebe, eu que li as cartas filosóficas, se vocês tiverem oportunidade de ver depois, é, é, é o estilo dele, ele é um baita de um escritor, né? Escreve muito bem, se expressa muito bem. Mas anotemos aqui esta confissão. Houve sempre em minha alma uma débil voz que se fazia ouvir através dos grilhões materiais e que pedia luz. Era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação em não saber. Assim, pois, minha entrada estava longe de ser agradável. Não acabava eu de descobrir a falsidade e o nada das opiniões que havia sustentado com todas as forças de minhas faculdades? Depois de tudo, o homem se reconhecia imortal, e eu não podia deixar de ver que, igualmente, deveria existir um Deus, um espírito imortal que estava à frente e que governava esse espaço ilimitado que me circundava. A gente vê assim, é muito legal o jeito que ele escreve, é um escritor assim, de mão cheia mesmo. E eu fico pensando também, gente, como será que era na Sociedade Espírita de Paris, né? Será que eles tinham um taquígrafo? Porque como que não tinha gravador, não tinha nada, como é que o Kardec conseguia anotar isso tudo para depois publicar, né? Como viajava incessantemente, sem me conceder nenhum repouso, a fim de me convencer de que este mundo onde eu me encontrava bem que poderia ainda ser um mundo material, minha alma lutou contra a verdade que me esmagava. Eu não pude me realizar como um espírito que acabara de deixar a sua morada mortal. A gente vê aqui que é como se ele tivesse uma tarefa maior, né? Não havia repouso para mim. Eu estava sempre andando a esmo e duvidando. Em mim, o espírito tenebroso e amargo era como um maníaco, incapaz de seguir uma orientação ou de se deter. Foi assim, zombeiteiro e desafiador, como já disse, que abordei o mundo espírita. Eu fico até emocionada. A princípio, foi levado para longe das habitações dos espíritos e percorri o espaço imenso. A seguir, foi-me permitido lançar o olhar sobre as construções maravilhosas habitadas pelos espíritos. E, com efeito, elas me pareceram surpreendentes. Fui arrastado de um lado para o outro por uma força irresistível. Era obrigada a ver e ver até que a minha alma ficasse deslumbrada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas. Por fim, tive ímpetos de esconder-me e de alojar-me nas cavidades das rochas, mas não consegui. Foi então que meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se. Tornava-se urgente uma companhia qualquer, porque eu me sentia queimar
pelo desejo de confessar o quanto tinha sido induzido em erro, não pelos outros, mas pelos meus próprios sonhos. Não me restava mais nenhuma ilusão sobre a minha importância pessoal, porque sentia imensamente a minha pequenez nesse grande mundo dos espíritos. Eu tinha, enfim, caído de tal modo no cansaço e na humilhação que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes. Foi a partir desse momento que pude avaliar a posição em que me havia colocado na Terra e a que disso resultara para mim no mundo espírita. Imaginai se esta apreciação podia ser risonha. Ele que era um cara extremamente contador de piadas, tudo ele fazia anedota, né? Uma revolução completa, uma transformação de ponta a ponta ocorreu no meu organismo espírita, e de mestre que eu era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Com a expansão intelectual que em mim encontrava, que progresso eu pude fazer? Olha que legal, é como o intelecto, né, ajuda no progresso, porque ele era um cara inteligente, então ele foi mais fácil, talvez, de perceber o que estava acontecendo com ele, né? Minha alma se sentia iluminada e abrasada pelo amor divino. Suas aspirações à imortalidade, de constrangidas que eram, tomaram gigantesca expansão. Eu via quão grandes tinham sido os meus erros e quão maior devia ser a reparação para espiar tudo quanto tinha feito ou dito e que tivesse podido seduzir ou enganar a humanidade. Como são magníficas essas lições da sabedoria e da beleza celeste. Ultrapassam tudo quanto na Terra teria podido imaginar. Em resumo, vivi bastante para reconhecer na minha existência terrena uma guerra encarniçada entre o mundo e a minha natureza espiritual. Lamentei profundamente as opiniões que expendi e que desviaram muita gente, mas ao mesmo tempo é penetrado de gratidão ao Criador, o infinitamente sábio, que sinto ter sido um instrumento para auxiliar os espíritos dos homens a voltar-se para o exame e o progresso. Aí o Kardec vai explicar por que que ele colocou esse texto, né? Essa carta. E aí é mais legal ainda, porque a gente não presta atenção, mas na Revista Espírita, abaixo desse texto, tem uma observação do Kardec, né? E eu achei maravilhoso, quero compartilhar com vocês. Nenhum comentário adicionaremos a esta comunicação, cuja profundeza e cujo alcance todos apreciarão, e na qual se encontra toda a superioridade do gênio. É possível que jamais tenha sido dado um quadro tão grandioso e impressionante do mundo espírita e da influência das ideias terrenas sobre as ideias além-túmulo. Na conversa que publicamos em nosso número anterior, encontra-se o mesmo lastro de ideias, embora menos desenvolvidas e expressas menos poeticamente. Aquela primeira conversa, né? Aqueles que apenas apreciam a forma, talvez digam que não reconhecem essas duas comunicações como sendo do mesmo espírito, e que, sobretudo, a última não lhes parece à altura de Voltaire. Disso podem concluir que uma delas não é dele. Certamente, quando chamamos, a primeira vez, né? Ele não nos trouxe o seu registro civil. Achei tão maravilhoso isso, porque a gente quer prova, 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 né? E tá aí o Kardec explicando como é que é essa prova, né? Mas quem quer que veja além da superfície, ficará tocado pela identidade de pontos de vista e de princípios existentes entre essas duas comunicações, obtidas em épocas diversas, a uma enorme distância e em línguas diferentes. Lembrando que ela tinha sido traduzida, né, do inglês, pelo cara, o correspondente lá que mandou para ele.
Se o estilo não é o mesmo, não há contradição de pensamento, e isso é o essencial. Alguém quer falar alguma coisa para eu dar uma respirada? Continuamos? É interessante como ele vai vendo a coisa depois que ele se desencarna, né? Eu É acho que maravilhoso. ele percebe que a alma pode ficar separada do corpo. Começa por aí, eu acho, né? É, eu acho. E, e que não sei, a gente não sabe quanto tempo demorou para ele perceber tudo isso. Mas aí ele vai vendo e vai percebendo pelo que ele aprende lá, que o que ele pensava antes é bem diferente da realidade do espírito, né? E outra, E ele tem um caminho muito bonito, ele tem um caminho muito eu bonito achei mesmo. muito legal, Miriam. E outra coisa que eu pensei também por exemplo, a gente lê a obra do pensador, né? E a gente fica com aquela ideia na cabeça, alguma coisa você concorda, outra coisa você discorda, outra coisa você briga com ele, fala, nossa, como é que você não viu isso, né? Eu, pelo menos, quando faço a leitura assim, eu leio brigando com o pensador o tempo todo, né? Brigando ou concordando. Hum. E aí, o que eu achei legal é que, primeiro, ele percebe que ele errou, Sim, mas segundo, ele não se enche de peso pelo erro. Ele fala, não, também o que eu fiz foi legal. Porque se não fosse toda essa luta que eu tive contra a monarquia, contra o poder, contra o poder da igreja, etc. e tal, muita gente também não teria despertado. Vamos lembrar que o iluminismo despertou muita gente, né? sim, ele Despertou a queira ou não, humanidade. queira ou não queira, ele fez um alerta, né? Exato. Ele fez um alerta. Eu achei muito interessante, E muito, o muito. Voltaire tem uma obra, com tudo isso que ele fala, que ele fala com essa sátira e isso tudo, Ah. ele tem uma obra que chama Tolerância, né? Porque ele pregava a Sim, tolerância. Tratado à Tolerância. Então, ele pregava a tolerância. Ele achava que a gente teria que ser tolerante com as pessoas, tudo. Com as crenças, né? Todo mundo pode fazer o que bem entende. Ele não era Ele não era contra contra a religião. Ele ele era simplesmente contra a imposição, a né? imposição da religião. É. Também saindo de uma Idade Média e em vista de uma Revolução Francesa que acontece logo depois que ele morre, então ele Aham. está num período ali complicado, né? Eu estou vendo aqui as obras dele. ah, Tem obras de teatro, né? A Donzela de Sim, Orleans, A Morte de César, O Príncipe, a Princesa da Babilônia, tal, tal, tal. Mas ele também tem o Dicionários Filosóficas, que é esse que eu peguei para ver o pensamento dele. Bom, aí, em 62, 3 anos depois, né, tem uma outra comunicação do Voltaire, e aí é uma comunicação que a gente percebe já a maturidade dele, né, espiritualmente. Sou eu mesmo, mas não aquele espírito trocista e cáustico de outrora, o reizinho do século XVIII que dominava pelo pensamento e pelo gênio a tantos soberanos. Hoje não mais tem nos lábios aquele sorriso mordaz, o que fazia tremer os inimigos e os próprios amigos. Meu cinismo desapareceu diante da revelação das grandes coisas que eu tinha a pretensão de saber, mas que só conheci no além-túmulo. Pobres cérebros, demasiado estreitos para conterem tantas maravilhas. Humanos, calai-vos e humilhai-vos ante o poder supremo. Admirai e contemplai. É o que podeis fazer. Como quereis aprofundar Deus e seu grande trabalho? Apesar de todos os seus recursos, a vossa razão não se quebra diante do átomo e do grão de areia que ela não pode definir. Gente, só o Voltaire pode escrever isso, né? Eu empreguei a minha vida a procurar e conhecer Deus e seu princípio. Minha razão se enfraqueceu. De tanto ele procurar, ele ficou doido.
E eu cheguei ao ponto não de negar Deus, mas a sua glória, o seu poder e a sua grandeza. Eu o explicava desenvolvendo-se no tempo. Uma intuição celeste me dizia que rejeitasse tal erro, mas eu não escutava e me fiz apóstolo de uma doutrina mentirosa. Sabeis por quê? Porque no tumulto e na confusão de meus pensamentos, num entrechoque incessante, eu só via uma coisa: meu nome, gravado no frontão do templo da memória das nações. Eu só via a glória que me prometia essa juventude universal que me cercava e parecia saborear com suave delícia a essência da doutrina que eu lhe ensinava. Entretanto, empurrado, não sei por qual remorso, de minha consciência, quis parar, mas era tarde. Como toda utopia, todo sistema que abraçamos nos arrasta. Olha só, gente. A princípio, segue a torrente, depois nos arrasta e nos quebra. Tão rápida e violenta é por vezes a sua queda. Crede-me, vós que estáis à procura da verdade. Encontrá-la-eis quando tiverdes tirado do vosso coração o amor às lantejoulas, que um tolo amor próprio e um tolo orgulho fazem brilhar aos vossos olhos. Na nova via por onde marchais, não temais combater o erro e desafiá-lo quando se reerguer à vossa frente. Não é uma monstruosidade preconizarmos uma mentira contra a qual ninguém ousa defender-se pelo fato de saber-se que fizemos discípulos que ultrapassaram as nossas crenças? Vedes, meus amigos, que o Voltaire de hoje não é mais aquele do século XVIII. Eu sou mais cristão, porque aqui venho fazer-vos esquecer a minha glória e vos lembrar o que fui na juventude e o que eu amava em minha infância. Oh, como eu gostava de me perder no mundo dos pensamentos. Minha imaginação ardente e viva percorria os vales da Ásia em busca daquele que chamais Redentor. Eu gostava de percorrer os caminhos que ele tinha percorrido, e como me parecia grande e sublime esse Cristo em meio à multidão. Eu acreditava ouvir a sua voz poderosa, instruindo os povos da Galiléia nas bordas do Tiberíades e da Judéia. Mais tarde, nas minhas noites de insônia, quantas vezes me ergui para abrir uma velha Bíblia e reler suas páginas santas, então minha fronte se inclinava diante da cruz, esse sinal eterno de redenção que une a terra ao céu, a criatura ao Criador. Quantas vezes admirei esse poder de Deus subdividindo-se, por assim dizer, e cuja centelha se encarna para fazer-se tão pequena, vindo entregar a alma no Calvário em expiação. Vítima augusta, cuja divindade eu negava e que, entretanto, me fez dizer: Teu Deus que tu traíste, teu Deus que tu blasfemas, para ti, para o universo, morreu nesses lugares. Sofro, mas espio a resistência que opunha a Deus. Eu tinha a missão de instruir e esclarecer. A princípio eu fiz, mas o meu facho se extinguiu nas minhas mãos, na hora marcada para a luz. Felizes filhos do século XIX e do século XX. A vós é que é dado ver luzir o facho da verdade. Fazei que vossos olhos vejam bem a sua luz, porque para vós ela terá radiações celestes e sua claridade será divina. Voltaire. Esse Aí texto abaixo, final, viu, pode Eliana? falar. Fala, pode Esse falar. texto final de outra confissão dele aí no final não está muito mais religioso e menos filosófico? Não tá? Talvez é o que ele tenha percebido na parte da religiosidade, né? Pode ser. Uhum, da Aí, espiritualidade. eu acho que sim. E ó, aí, embaixo dessa comunicação, para a gente terminar, tem uma observação do Santo Agostinho, né? Que fazia parte também das reuniões lá da Sociedade Espírita de Paris, né? E ele ficou todo feliz, obviamente, né? Com essa mensagem do Voltaire, né? Filhos, deixei que em meu lugar falasse um dos vossos grandes filósofos, principal arquiteto do erro. Quis que ele viesse dizer-vos onde está a luz. Que vos parece? Todos virão repetir-vos: não há sabedoria sem amor nem caridade.
Dizei-me que doutrina será mais suave para ensinar que o Espiritismo. Nunca seria demasiado repetir-vos que o amor e a caridade são as duas virtudes supremas que unem, como diz Voltaire, a criatura ao Criador. Oh, que mistério e que laço sublime! Ínfimo verme da terra que pode tornar-se tão poderoso que a sua glória atingirá o trono do Eterno. Santo Agostinho, acho que agora é hora da gente conversar um pouquinho. Espero vocês falarem, porque vocês devem estar cansados de me ouvir, me desculpem, mas eu não consegui fazer sem mexer com o texto. Certo? Certo. Gostaria de saber onde ele está agora. Ah, eu também, viu? Fiquei tão feliz. Eu falei, gente, que Gostaria legal, né? muito Eu de saber E também. onde ele está. eu amei. Eu não sei vocês, mas não tinha jeito de não passar o texto todo. Eu fiquei pensando hoje à tarde, eu falei, meu, vai ficar muito texto para passar, mas não tinha jeito, porque como é que você vai perceber a evolução, né? Você não vai passar a emoção, né? Do que o pensador percebeu e como ele se percebia, né? Eu achei muito interessante. Eu não sei vocês, queria Ah, saber de é. vocês. Eu Li, adorei. fecha, Nossa. fecha A o apresentação. Ah, apresentação. ainda tá? Peraí. Tá, Eu tô tá vendo tua vocês tela. aqui. Peraí. Pronto, Pronto. Fechou? pronto, Uhum. pronto. Tá. Desculpa, gente, de vez em quando eu ainda faço uma confusão A aqui. gente vai ter essa palestra gravada para Sim. me poder, eu quero reler todos Você vai essas encontrar na comunicações. Revista Espírita, né? Ah, é? É, mas é gostoso acompanhar, né? Eu fiquei com Sim, vontade. Hoje eu peguei a. Eu tinha pego na Kardecpedia. E hoje eu peguei as revistas impressas à tarde, né? impresso. Falei, deixa eu ver se eu não peguei nada errado, né? Porque eu achei tudo tão bonito. Falei, vai que eu me enganei em algum item, alguma coisa, mas, gente, é isso mesmo. E se vocês lerem essas cartas filosóficas, gente, é muito legal, porque você vê como o cara era inteligente. Você vê que ele veio com a missão de instruir, né? Mas ele mesmo se diz ter se perdido, né, em função de tanto que ele buscava, né? Ele mesmo se confrontava muito, né? E sei lá, fiquei pensando se talvez ele não dava muita vazão à intuição, né? Como ele não acreditava em outra coisa que não o corpo. O que que vocês acharam? O Por um interessante é que acaso, ele tem uma postura de tolerância muito interessante, né? Ele admite a humildade dele em alguns erros. Ele é famoso por aquela frase, né? Parece que é dele, né? Posso não concordar com o que você diz, Não, mas não é vou te dele. defender até a morte. Não, eu Não é dele. procurei, Não é dele. Ah, eu não coloquei essa frase por Não é causa dele. disso. então, Essa frase foi a hum, biógrafa dele que falou, resumindo Sim. a todo o pensamento dele, né? Que ah, da mesma forma que ele é, mas então foi Ele, a resumiu muito biógrafa. bem, viu? Eu Resumiu acho que muito bem. sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. se eu não me engano, o nome dela é Elizabeth, não é? Qualquer coisa assim. Ah, Se eu não eu me não vou engano. lembrar. É, Eu não né? vou lembrar. O Não nome vou dela é lembrar o Elizabeth. nome. É, se eu não me engano. só a título de curiosidade, eu estava lendo agora de tarde sobre o Mussolini e ele se inspirou no iluminismo, nos textos, né, do iluminismo, Olha. por, por uma questão da luta contra a monarquia, né, regente na época da Itália, antes da guerra. E é interessante você ver o espírito que trouxe algumas ideias e como elas podem ser utilizadas de maneiras equivocadas, né? Os conceitos eles podem ser
as meias-verdades, né? Aquela coisa, nós falamos das meias-verdades, né? Então, vamos colocar os meios entendimentos, o que causa, né? E como pode ser mal utilizado se não bem esclarecido as ideias, ou bem interpretadas as ideias do escritor, né? Porque normalmente as pessoas leem com os seus conceitos e preconceitos, e não o que ele pensava na época ou quando ele É verdade. escreveu. E também eu acho que acho que depende também do progresso moral de cada um, né? Ao ler também, não é só o intelectual. Eu acho que uma pessoa que já tem sei lá, uma certa Tendência tendência, vai ler de acordo com o que dos seus satisfaz a ela, interesses. né? Eu acho. Né? Você não vê tanta guerra religiosa, né? E que cita frases de Jesus em lugar totalmente errado, em condição totalmente errada, sabe? Ah, eu vim trazer espada. Meu, vai ler, vai aprender, sabe? Por isso que tá guerra, porque Jesus veio trazer espada. Meu, sabe? Presta atenção. Mas é muito legal. O que eu mais achei interessante é o estilo dele, sabe? Porque imagina uma médium receber uma mensagem dessa, gente. Por isso que eu falei, ele deve ter taquígrafo, porque a maioria das mensagens eram recebidas por psicografia, né? Sim, mas Fiquei imaginando como é que foi recebida uma mensagem Kardec, dessa. Kardec escolhia o médio certo para a É, es- comunicação certa, né? Ele Escolhia, não era editava. qualquer um, ele tinha, E sabe, e escolhia a sabe, dedo, né? e sabe aquela parte que ele fala que pode ser que se duvide da primeira comunicação e da última, né? Porque Hum, numa ele é simples, né? E objetivo, e na outra ele já contextualiza. É muito legal, viu? Eu não coloquei porque ia ficar muito grande, mas depois vocês puderem ver na Revista Espírita, Kardec tira daí a tal da instrução para a doutrina, que as comunicações também dependem, da afinidade com o médium. sim, sem dúvida. O médium que tem mais condições de traduzir aquela ideia, o espírito pode fazer mais arruaça, né? Então, por exemplo, você quer escrever em forma de poesia, você vai ter mais dificuldade de escrever comigo, que não sei nada de poesia, do que com alguém com poesia. Agora, vem escrever um texto jornalístico comigo. Vai ser rapidinho, porque eu estou acostumada a fazer, né? Eu acho que com ele e com todos É, nós, né, a mesma coisa. Então, pode ser que a primeira evocação que ele tenha feito, eu não lembro os médios que foram, a primeira evocação talvez que ele tenha feito, talvez o Voltaire não tivesse nem condições de expressar através da médium, né, tudo que ele queria, dependendo da mediunidade. Não sei. Mas Kardec, você imagina, né, na Sociedade Espírita de Paris tinha os melhores médiuns, né, para receber um negócio desse, né? sim, Perfeito, é ele perfeito. recebe vários filósofos, né? Ele Sim. recebe vários, não recebe? Tem vários lá É na Revista perfeito. Espírita. A reflexão passada a gente viu o Diógenes, lembra do Sim, barril lá? sim. Mas esse aqui, o que eu achei mais legal foi o estilo, né? A conservação do estilo do escritor, do argumento, da justificativa. A gente, Fantástico. a gente sabe, pelo menos no estudo que a gente faz, que o Kardec se prepara quando ele vai evocar alguém, né? Então, ele deve ter se preparado, deve ter preparado as médiums, elas devem ter lido alguma coisa de Voltaire, etc. e É, tal, também para acho. poder. Tem uma preparação ali. Quando É. é um espírito dessa envergadura, ele não pode fazer sem preparação, né? Tem que ter um preparo aí. Primeiro, ele vai ter que consultar se o Voltaire quer vir ou não, porque o Frederico estava ocupado, disseram, então, eu sou muito chato, então É muito faça legal. Deixa eu favor de falar não com ele. ir. Não, primeiro vai falar com ele, né?
Deixa eu ver É, primeiro como é que Pito toca esse Voltaire, né? Se ele vai falar pois coisa é. com coisa. Depois eu vou provocar a conversa. Depois eu vou Então, perguntar para ele o que ele achou do então Frederico. A gente fala sério. tem toda uma preparação aí, né? Não é Tem. assim, jogado a esmo, entendeu? Tem É, todo um estudo a aí. gente recebeu tudo mais mastigado, né? Mas eu imagino assim o trabalho que o Kardec teve para fazer Sim, isso, né? eu acho que ele prepara bem, chama os médicos e fala, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente tem que se preparar, e eu vou tentar chamar, o cara pode vir, o cara não pode vir, entendeu? E outra coisa, amiga, que eu fiquei pensando também, é a curiosidade do Kardec, por ser também um filho do iluminismo, né? Sim, Em evocar um iluminista para saber se tinha mudado alguma coisa, porque para ele, Kardec, ele já tinha descoberto outras coisas, ele já tinha descoberto que existiam os espíritos. Em 1859, ele já tinha descoberto, sim, porque né? O Livro se o dos Voltaire Espíritos saiu em tivesse, 57. então, se o Voltaire talvez tivesse contemporâneo de Kardec, talvez a visão dele fosse outra, entendeu? Já que ele estava procurando o tempo todo, mas É, ele morre antes, né? Ele morre em é, 1778, pouco antes da não, isso. um pouco antes É da Revolução Francesa, 778, é isso mesmo. um Agora, eu pouco antes acho, Mi, da que Revolução Francesa. eu acho assim, onde ele estará agora, né? Eu fico pensando, sempre penso onde estão esses pensadores, Ah, né? deve estar num planeta melhor que o nosso. Meu Deus do céu. Ah, mas se ele, olha, se ele teve a função de instruir e provocou esse materialismo todo, e ele está falando que ele precisa reatar isso, e eu não sei se ele consegue isso em 100 anos dentro da história da humanidade, não. Não, ele pode estar em outro lugar fazendo o Pode que ele estar tem em. que fazer, E né? outro Não vem e precisa arruma, né? necessariamente estar aqui. É. Mas eu achei muito legal. Agora, vocês imaginam, né? O susto, né, de um cara que passa a vida inteira é, pensando uma coisa, né? A gente vê isso Pois é, direto em reunião, né? sim. E A hora que você aí chega lá e fala, não era bem, não é não bem é bem, isso, né? Não é é, bem assim. não é bem Gente, assim. É, a gente sabe muito pouco, né? Tem muito ainda que aprender. E aí, Kátia, você gostou? A Tá gente sem som. percebe, tá sem som, Kátia. Oi, viu, pronto. Oi. Eu achei bem interessante mesmo, viu? Né? Não conhecia essa parte de Voltaire, nem tinha pensado que ele tinha esses pensamentos aí, né? Achei bem interessante. Eu fiquei pensando assim, uma hora que você leu a parte em que ele fala que viu construções no mundo espiritual, aí eu já fiquei, eu falei, gente, será que eu não Mas acho que não, entendi? acho que é o jeito que Ou ele foi uma. viu. É, É não, o como a jeito que pessoa ele vê. viu, né? É É, como ele viu, né? É como ele presenciou, né? Pode ter sido uma luz, um espaço. A gente não sabe se ele Ele estava pode, muito, se ele estava muito perto da Terra, ele viu mais coisas mais materializadas, sei lá. é. Sei. E também, e me chamou a atenção também quando ele disse assim, ou foi o Kardec, agora não lembro, que, que Jesus era grande, que estava sentado à mão À direita de direita do pai. Mas Ah, eu falei, então, é o que eu falo. Ainda tem o ranço, né? sim. gente, mas olha, isso daí Gente, mas a gente não se descola fácil desse ranço. é, Foram muitos anos de catolicismo em cima da cabeça da gente. é Muita verdade, coisa, né? muito dogma, muita coisa. A gente mesmo tem, como espírita, às vezes. É, fica impregnado, né? É. Às vezes a gente fala umas coisas e fala assim, não, mas não é isso. A gente sabe que não é, Eu mas acho você que fala. a maior crítica do Voltaire era contra o clero, né? Contra os dogmas e contra o clero. Eu acho que ele não Ele era, arrumou muito. Ele foi ele preso não era duas um, vezes na foi preso, Bastilha. sim, Ele mas foi duas ele foi, vezes para Bastilha. ele criticou bem o clero, criticou lá os dogmas da igreja. Ele não era um ateu
ateu, Não, entendeu? Não, ele não. estava em busca, ele acreditava em alguma coisa, entendeu? Eu Tanto tive a acreditava em alguma impressão de coisa que que ficou até mais fácil, entre aspas, quando ele desencarna, ele começar a perceber que não era mesmo do jeito que ele está pensando, né? A alma separada do corpo, Ah, mas pelo que ele mas relatou, ele vai, passou ele, uma partezinha sim, enroscada, né? sim, como todos nós passaremos, uma parte Quando ele fala, enroscada. não sei como que aconteceu, outros se juntaram a mim, não sei o quê. Sim, Alguém foi ajudar, né? sim, É o que a gente isso fala. E aí o acontece, Kardec, por isso que o Kardec fala, nunca isso vi acontece, nenhuma comunicação que mostra tanto, né, sim, essa passagem, né? sim, mas deve ter sido para ele, pelo fato de ele estar em contato com isso enquanto ele estava aqui, ele tinha um contato com a religião, ele tinha contato com crenças, ele estava discutindo, ele estava buscando, ele estava vivendo esse momento. Então, quando ele chega lá e percebe que muita coisa não é do jeito que ele pensava, ele, pela inteligência dele, ele consegue fazer, acho que, um caminho de volta um pouco mais rápido, entendeu? E outra coisa que eu pensei também, gente, é o cuidado que o Kardec teve, né, para montar os livros, né? Porque essas mensagens não estão nos livros, nem no Céu e Não, Inferno, não está não, em lugar não, nenhum. não, Está na nem dá para Revista ter, né? Está na Espírita. retira espírita. Não. Você acha que ele É era lá que é, doido? Você acha que ele é era lá que doido tem de que dar. colocar o Diálogo de Não, Voltaire em 1800 e pouco? Não ia. não, não ia. Ele colocou no lugar certo, na hora certa, né? Muito esperto, muito Muito esperto. esperto, muito bem organizado. Muito quanto à bem. religião do Voltaire, se eu não me engano, no final, no último trecho, ele fala que na infância ele tinha Sim, relação com a religião. Então, por isso ele é. tinha esse conhecimento da religião que ele desvirtuou. Agora, o que eu achei, Ele e quando eu começou. li na época, né, da Revista Espíritas, que eu achei interessante, é essa colocação, a segunda colocação de Kardec, ele aceitar essa tradução vinda de fora, de um médico que ele não conhecia, ele colocar na sua íntegra. Sim, sim, mas por Isso Sim, quê? me Porque chamou muita atenção. porque ele viu que o estilo era o mesmo. ele mesmo. A gente Ele não. imagina quantas cartas ele recebia. Para ele Sim, ter Então, publicado, ele tinha uma razão. E a razão foi por causa do estilo. Do estilo e o conteúdo, né? sim, Conteúdo é, era coerente, entendeu? coerente. Era coerente. Muito Ele legal. não vai. Ele vê, ele relê, ele consulta, ele vai fazer um estudo enorme antes de decidir fazer o que ele vai fazer, entendeu? Não é assim, recebi, li, tá pronto. Não, Kardec teve um trabalho magnífico e Gente, extremamente como é que difícil. fazia isso, né? Sem luz, meu Extremamente Deus difícil, do é, céu. porque ele Sem luz, estava sem computador, sem sem Google. nada, sem mas nada. naquela época as pessoas já tinham o hábito de escrever. Por isso você Tinha. fez a colocação, como é que conseguiu, né? Que antigamente se escrevia, hoje não Ele se escrevia escreve. dia e noite, né? Sim, Por isso que ele ficou exausto. Devia escrever sim, dia e noite. Além do fato dele ser bem metódico, né, e bem organizado, né? Sim, Ele, todas as pesquisas que ele fazia, ele tinha uma espécie de escaninho de questões a serem feitas, de questões que já estavam sim, respondidas pela mediunidade ou pelos filósofos e pensadores da sim. época, né? Ele tinha uma organização e um método de pesquisa muito eficiente, Para mas a realmente época, né? as horas de dedicação para a escrita, de preparação, eram muito mais do que as de mediunidade e de pesquisa, né? Mas foi o cara certo para fazer isso, né? Agora, o interessante também é que no livro dos Espíritos ele fala a revelação dos Espíritos. Já nos outros livros a gente percebe uma leitura do conhecimento e das pesquisas dele, não são os É, Espíritos falando, né? No livro Céu e Inferno, você percebe ele vai que ali está progredindo, né? ele está redigindo o conhecimento, ele está colocando o que ele aprendeu dos espíritos dentro da filosofia, e dentro da ciência naqueles livros, né? Não tem um espírito propriamente falando, é o conhecimento intelectual e cultural do Kardec que está ali, né? Eu vejo dessa forma, né? E outra coisa que eu vejo também é que muitas vezes eu acho que ele não teve a resposta assim. O que é isso? É isso. E aquilo é isso, sabe? Não foi assim como a gente pensou que está lá organizadinho, pergunta e resposta.
Acho que muita coisa ele estudou, assim como o do Voltaire, Sim, né? Ele estudou, ele pesquisou, ele fuçou, ele evocou, ele comparou, entendeu? Para poder chegar a uma teoria. Então, por isso que a revelação é divina e humana, né? Porque os homens fazem parte disso, né? Kardec fez parte da revelação, não tenho dúvida disso. Porque como é... Segundo sim. os Uhum. pesquisadores do ELIP, É. Kardec tinha acesso direto e Ah, constante claro. Sim, às É. sim. informações da equipe do Espírito de Verdade. E eu acho Então, que muita essas coisa ele não perguntas colocou. É. eram Não da, teve da aquele, lavra dele, mas eram revisadas por esses não teve espíritos, que faziam essa revisão dos textos. aquele Por isso estudo que por foi isso que a feito, filosofia é legal, né? Hã? aquele estudo que foi feito, que Kardec sempre tinha, quando ele ia para andar para cima ou para baixo, geralmente ele tinha um médium do lado dele. Uhum. E aí, quando ele ia Gibene falou determinar, isso. né? Quando ele ia em determinado lugar, se esse médium estivesse lá, ele estava vendo ou sabendo que É. estava nos E, bastidores da e coisa, aí, entendeu? outra coisa também que eu achei interessante, pelo que eu conversei com o Adair, que tem os manuscritos lá, que estão fazendo as pesquisas, né? Ele disse que 1865 foi o pior ano do Kardec, que foi ano que médium traiu, médium foi embora, médium começou a cobrar, sabe? Diz que foi um ano Ele assim teve de crise mesmo, né? terrível para ele. E Então eu penso assim que no início ele foi muito bem embasado, né, para poder tocar depois sozinho, né? Porque ele ficou com poucos médios no final. Vou fazer o livro dos médios para esses caras saber o que que é a mediunidade. É, verdade. É isso aí. Tudo bem, gente? Então, tudo, tudo desculpa aí o tanto de texto, mas eu espero que tenha sido legal, muito bom. porque faz parte da nossa história, né? Da história do nosso conhecimento. Acho que vale muito a pena a gente fazer essa ponte, né? O que que a gente está fazendo aqui? O que que a filosofia espírita pode nos trazer de informação, de curiosidade, de conhecimento? Isso é muito legal. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Li? Muito Eu bom, coloquei muito aí bom. no chat o link Hum. do PDF desse livro, Ai, que do bom! Voltaire. Ótimo, É só ótimo. baixar ele. Nossa, o meu tá. Acho que eu comprei num sebo, porque o meu tá indecente. Olha só. Ele é bem velhinho. Não sei por que que eu fui pegar isso no domingo. Acho que era para dar reflexão mesmo, né? Nada acontece por Nada é acaso. bom, nada é por acaso. Tá bom, Tá gente? bom. Muito Então, bom, ó, Li. um beijo, viu, para Muito todo gostoso. mundo. Para você, muito obrigada. Obrigada, Obrigada a Li. Boa vocês. Uma noite, boa obrigada. noite. Grande beijo Durmam. para todos, uma boa Tchau. semana. Tchau, tchau. Boa Boa Obrigada a semana a todos. semana. todos. Tá, gente. Obrigada. Tudo Durmam de bom em para todo paz. mundo. Um Até a abraço. próxima. Obrigada.